Olá, olá pessoal, boa noite. Então voltamos aqui para mais uma aula e vamos continuar falando de recombinação. Hoje vamos falar sobre recombinação não homóloga, mas que também não é sítio específica, que é a recombinação realizada por elementos genéticos móveis. Novamente, caso vocês tenham alguma dúvida, podem escrever à vontade e eu tento responder lá na sala de aula. Então eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Começar a nossa aula. Eu sempre tento, quando eu preparo, tento não deixar a aula extensa, fazer com que ela não demore muito mais do que meia hora, mas às vezes eu me perco e acaba que fica um pouquinho grande. Mas eu tento me controlar. Então hoje a gente vai falar sobre elementos genéticos móveis. Elementos genéticos móveis, eles também são conhecidos como jumping genes ou elementos de transposição. São fragmentos de DNA que possuem a capacidade de se soltar de uma determinada região e se inserir em uma outra região do DNA, da mesma molécula de DNA ou de uma molécula de DNA diferente presente dentro da mesma célula. Por definição, elementos genéticos móveis são elementos de DNA que podem pular ou transpor de uma posição para outra, dentro da mesma molécula ou para outra molécula de DNA, como ilustrado aqui. Então, esse plasmídio A possui um elemento genético móvel no seu contexto genético. Esse elemento genético móvel ele pode se soltar desse plasmídio A e se inserir no cromossomo bacteriano. Ele pode se soltar dessa região do plasmídio A e se inserir em uma outra região do plasmídio A, ou até mesmo em moléculas de DNA diferentes que estão presentes dentro dessas células, como bacteriófagos ou DNA plasmidial de um outro tipo. Então, novamente, a definição de elementos genéticos móveis são elementos de DNA que podem pular ou transpor de uma posição para outra dentro da mesma molécula ou para outra molécula de DNA presente dentro de uma célula. E eles são encontrados em todos os organismos vivos, inclusive no homem. São melhores caracterizados em bactérias, embora muito estudados em drosófilas, porque em eucariotos eles participam ativamente da regulação das características genéticas, mas eles foram descritos pela primeira vez ou hipotetizados em milho, principalmente porque alguns milhos apresentam esse fenótipo de mosaico de grãos de milho dentro de uma mesma espiga, onde uma única espiga de milho apresenta grãos pigmentados, pontilhados e sem pigmento. Então isso causa uma estranheza, ou causava uma estranheza, porque toda a espiga de milho era proveniente da divisão celular de uma única célula, que vai se dividindo e vai gerando a espiga de milho. Então, se essa célula possui um fenótipo pigmentado, como outras células da mesma espiga, podem apresentar fenótipo pontilhado ou sem pigmento. Então, a Barbara McIntosh, em 1950, gerou a hipótese da presença de elementos transponíveis no DNA. E a sugestão dela é que o DNA desse milho, dessas células de milho, possui um elemento genético que conseguir, em um determinado momento da divisão celular, se soltar de uma região e se inserir em outra região. Então, no caso que ela propôs, é que aqui você tem a forma da chip selvagem da célula de milho, pigmentado, com a presença de um gene que codifica para o pigmento. Então, você tem uma célula que vai levar à formação de um grão de milho pigmentado. Mas você tem no DNA dessa célula a presença de um elemento transponível. Esse elemento transponível ele pode se soltar dessa região e, como hipotetizado pela Bárbara, se inserir dentro do gene que codifica para o pigmento. Nesse caso, o que vai acontecer com o gene que codifica para esse pigmento? Vai sofrer uma mutação por inserção de pares de base. Então, esse gene que codificava para o pigmento, ele vai ser silenciado e a célula que vai ser gerada não vai possuir mais pigmento. Os grãos de milho gerados por esse fenótipo, eles vão ser, então, sem pigmento. Mas a Bárbara, ela propôs, então, um fenótipo, uma característica que explicaria a presença de milhos pontilhados, onde você tem, teoricamente, a ida e vinda de uma característica fenotípica. E ela propunha que, durante a mitose, né, a duplicação dessa célula que foi anteriormente mutada, você pode gerar a formação de
milhos sem pigmento, onde esse gene continuava mutado, mas pode ocorrer, novamente, um novo processo de transposição, onde esse elemento genético móvel que foi inserido no meio do gene que codifica para o pigmento, ele se soltava dessa região, se inseria em outra e regenerava o fenótipo de pigmentação nas células de grão de milho. Então, isso fazia com que você teria uma mutação que era instável, ela não era permanente, e ela poderia flutuar de acordo com a transferência ou de acordo com a transposição desses elementos genéticos móveis no DNA das células de milho, o que explicaria esse fenótipo de mosaico de grãos observado em algumas espécies de milho. Mas isso aí era tudo uma hipótese. A presença efetiva de elementos de transposição ou elementos genéticos móveis, elas somente foram descritas em E. coli, porque um pesquisador ele estava estudando uma E. coli que fazia a biossíntese da galactose e ele percebeu que em algumas estirpes, algumas células perderam a capacidade de produzir a galactose. E então, para quem já estudou isso provavelmente na aula da Lucia, a galactose era codificada por um operon, o operon Gal, que possui 5 genes. E o que esse pesquisador viu é que durante o processo dessa mutação, essas células que perderam a capacidade de fazer a biossíntese da galactose, elas tinham aumentado o tamanho do fragmento do operon do galactose, ou seja, o operon Gal ele tinha aumentado de tamanho. Então, a mutação que levou à inativação desse operon não foi uma mutação de pontual, não foi uma mutação de simples alteração de bases ou de mutação do tipo indel, que envolvia a inserção de poucas bases nucleotídicas, mas não. Ela era uma mutação que envolvia o aumento do tamanho do operon da galactose, ou seja, a inserção de uma grande quantidade de DNA no meio do operon da galactose. Isso é conhecido como uma mutação polar. Eu vou explicar mais à frente para vocês por que mutação polar. Mas o que esse pesquisador viu novamente é que essa mesma célula que tinha perdido a capacidade de fazer a biossíntese da galactose, em um determinado momento ela voltou a possuir a capacidade de fazer a biossíntese da galactose, ou seja, ela regenerou esse fenótipo. E quando ela regenerou esse fenótipo, o que esse pesquisador observou é que o operon da galactose ele voltou a ter um tamanho bem parecido da estirpe selvagem, ou seja, aquela que possuía a capacidade de fazer a biossíntese da galactose. Então, por algum motivo, um fragmento de DNA foi inserido no operon da galactose e levou à inativação desse operon, mas, posteriormente, esse mesmo fragmento que foi inserido foi removido desse operon da galactose, que regenerou esse fenótipo nessa célula. Então, isso foi a descrição. Então, esse pesquisador descreveu a presença de sequência de inserção ou sequência de elementos genéticos móveis que possuem a capacidade de fazer a sua transposição de uma posição para outra dentro da mesma molécula ou de uma posição para outra de diferentes moléculas presentes dentro de uma célula. Então, a gente vai passar a conhecer agora o movimento de um elemento genético móvel por transposição. Então, todo movimento de um elemento genético móvel é chamado de transposição. E as enzimas que promovem a transposição são chamadas de transposase. Todo elemento genético móvel possui e codifica, dentro da sua estrutura, a sua própria transposase. E a transposase é uma enzima que atua como uma endonuclease. E é uma endonuclease que possui a capacidade de fazer cortes coesivos não abruptos, mas também possui a capacidade de fazer cortes abruptos. E a gente vai ver por quê. Então, a transposição é a movimentação de um elemento genético móvel. A transposase é a enzima que promove a transposição com atividade endonuclease. O DNA que possui o elemento genético móvel é o replicon doador, e o DNA que recebe o elemento genético móvel é o replicon receptor, sendo que o mesmo DNA pode ser o doador e o receptor, caso esse elemento genético móvel seja inserido dentro da mesma molécula de DNA. O replicon é qualquer molécula de fazer duplicação, e vocês já viram isso. E o local de inserção, ele é conhecido como sítio-alvo, mais uma característica da transposição de elementos genéticos móveis. A transposição é um evento de recombinação,
mas ele é um evento de recombinação que ele não é homólogo, ele não é recombinação homóloga, porque ele não depende de homologia entre o elemento genético móvel e o sítio onde o elemento genético móvel vai ser inserido, e ele também não é uma recombinação sítio específica. Por quê? A transposase ela pode inserir o elemento genético móvel em qualquer região do DNA, independente da sequência nucleotídica daquela região. Então, não existe uma especificidade transposase e reconhecimento de sequências específicas, como acontece na recombinação sítio específica, ok? Então, é uma recombinação que ela independe de qualquer homologia. Esses elementos genéticos móveis eles são encontrados em bactérias gram-negativas e gram-positivas, em todos os procariotos, também são encontrados em eucariotos, como todos os procariotos, e em eucariotos, como eu falei anteriormente. Ele tem um papel importantíssimo na evolução bacteriana. Como eu falei, a transposição ela não requer ou qualquer homologia. Isso quer dizer que um elemento genético móvel ele pode se soltar e se inserir em qualquer molécula de DNA. Já que muitos elementos genéticos móveis podem ser transferidos a partir de transferência horizontal de genes, como se vão ver mais para frente, através de plasmídeos conjugativos, fagos transdutores e transpósons conjugativos, e não existe uma necessidade de reconhecimento de sítios específicos, um elemento genético móvel recém-adquirido ou recém-interiorizado por uma célula bacteriana, ele pode se soltar de uma molécula de DNA e pode se ligar numa outra molécula de DNA e permanecer ali por muito tempo sendo repassado. Então, existe um papel muito importante dos elementos de transposição na evolução bacteriana. E a gente vai ver mais para frente que muitos elementos genéticos móveis carregam dentro de sua estrutura genes que codificam para fenótipos adicionais. Então, vamos ter uma visão geral da transposição. A transposição, então, ela requer um DNA doador, aquele que possui o elemento genético móvel, e um DNA receptor, aquele que vai receber o elemento genético móvel. Então, para que ocorra a transposição, é necessário que o elemento genético móvel seja cortado do DNA doador. Então, na maior parte dos casos, e a gente vai estudar isso também mais para frente, o elemento genético móvel ele é cortado pela transposase inteiro nas duas fitas do DNA doador. E a transposase também ela vai promover um corte nas duas fitas do DNA receptor e vai inserir esse elemento genético móvel no meio desse corte, regenerando essas duas fitas e fazendo a ligação desse DNA novamente com o elemento genético móvel no meio, inserindo o elemento genético móvel no DNA receptor. Tanto o corte do elemento genético móvel no DNA doador, quanto a inserção do elemento genético móvel no DNA receptor são catalisados, ambas as atividades são catalisadas pela transposase. Como a transposição ela envolve sempre uma mutação no sítio onde esse elemento genético móvel vai ser inserido, então a todo evento de transposição ele é altamente regulado, porque se ele não fosse regulado, ocorreriam muitas mutações nessa célula durante o ciclo de vida celular. Então, cada evento de mutação é uma transposição, isso necessita que esses eventos sejam regulados, e a frequência de transposição é de 1 a cada 10 a 3 ou cada 10 a 10 divisões celulares. Então, uma célula a cada 10 a 3 ou 10 a 10 vai apresentar um processo de transposição. Umas características comuns desses elementos genéticos móveis. Eles são elementos de DNA, eles não são encontrados de forma livre e autônoma no citoplasma, porque eles não são replicões. Então, os elementos genéticos móveis, eles não possuem a capacidade de fazer a sua replicação autônoma. Isso faz com que eles sempre estejam associados a um replicon. DNA cromossomal, DNA plasmidial, DNA de fago, por exemplo. Então, existem diferentes tipos de elementos genéticos móveis. A gente vai detalhar sobre eles mais à frente. E o tamanho e a organização são variados, mas eles possuem algumas características comuns. A primeira delas é a presença nas extremidades de terminais com repetições invertidas. Então, aqui a ilustração do IS3, que é uma sequência de inserção. Então, aqui as setinhas nas extremidades, IR e R, representam
repetições invertidas. Então, todo elemento genético móvel, quase todo elemento genético móvel, possui nas suas extremidades terminais com repetições invertidas, que delimitam o início e o fim de um elemento genético móvel, e são essas repetições invertidas que vão ser reconhecidas pela transposase. Então, toda transposase, para fazer a transposição do seu elemento genético móvel, ela reconhece os terminais com repetições invertidas do seu próprio elemento genético móvel e corta esse elemento genético móvel na extremidade mais extrema, na extremidade desses terminais com repetições invertidas. Os menores elementos genéticos móveis que nós conhecemos, os mais simples, eles possuem apenas as sequências com repetições invertidas nas extremidades e o gene que codifica a transposase e o gene que regula a transposase. Então, novamente, as características comuns, a primeira delas, a presença de terminais com repetições invertidas, e entre esses terminais com repetições invertidas, sempre vai ter a presença de uma transposase e sempre vai ter a presença do regulador da transposição, ok? Então, todo elemento genético móvel possui esses terminais com repetições invertidas, a transposase e o gene que codifica para a transposição. Então, essa é uma característica comum a todos os elementos genéticos móveis. O sítio de inserção, ele é variável entre os diferentes tipos de elementos genéticos móveis. Por exemplo, eu já falei que o sítio de inserção é sem especificidade nenhuma. Então, a sequência nucleotídica não importa para o reconhecimento e para a transposição. Mas cada transposase ela vai reconhecer um número específico de pares de base e vai promover um corte em um número específico de pares de base, mesmo sem especificidade. Por exemplo, o IS3, ele sempre vai promover corte. O sítio-alvo do sítio de inserção do IS3, ele sempre vai possuir 3 nucleotídeos. Então, vão ser esses 3 nucleotídeos que vão passar por um corte coesivos não abruptos, e vai ser entre esses 3 nucleotídeos que o elemento genético móvel vai ser inserido. E uma outra característica comum a todos os elementos genéticos móveis é que o sítio de inserção ele vai ser duplicado durante o evento de transposição. E durante o evento e posterior ao evento de transposição, então, em ambas as extremidades do elemento genético móvel vão ser encontrados sequências do sítio de inserção. Por que isso vai acontecer? Porque a transposase, para fazer a inserção do elemento genético móvel, ela promove um corte coesivo não abrupto no sítio de inserção. Isso vai fazer com que sejam geradas extremidades de fita simples em ambos os lados e, posterior à inserção do elemento genético móvel, essas DNA, extremidades de fita simples, elas vão ser complementadas pela atividade da DNA polimerase, fazendo a duplicação desse sítio-alvo. Vou ilustrar mais para frente novamente. Então, olha só, esse S3, ele reconhece, ele promove esse corte coesivo não abrupto numa sequência de 3 pares de base, e essa sequência é uma sequência qualquer de 3 pares de base, mas esse outro elemento genético móvel que eu ilustrei aqui, o sítio de inserção dele, ele possui 5 pares de base. Então, nesse caso aqui, a transposase ela vai promover cortes coesivos não abruptos nessa região de 5 pares de base. A sequência dessas 5 pares de base é aleatória. Então, por que o sítio de inserção ele é duplicado em todo evento de transposição? Porque a transposase de um elemento genético móvel no sítio de inserção, ela promove cortes coesivos não abruptos. Então, aqui nós estamos aqui com um elemento genético móvel que a transposase reconhece um fragmento de 4 pares de base. Então, 4 pares de base. Então, a transposase ela vai chegar nessa região e vai promover um corte coesivo não abrupto. Quando ela promove corte coesivo não abrupto, ela gera aquelas extremidades complementares entre si, lembra? Então, essas extremidades complementares elas vão ficar separadas. E a transposase vai inserir o elemento genético móvel no meio dessas extremidades, levando à presença de pequenos terminais de fita simples, que são complementares entre si, em ambas as extremidades do elemento genético móvel. Então, temos aqui um sítio de inserção do DNA-alvo, o elemento genético móvel. A transposase vai reconhecer uma
um fragmento de 4 pares de base do DNA-alvo, promover um corte coesivo não abrupto, gerando pequenas extremidades de fita simples. Ela vai inserir o elemento genético móvel entre essas extremidades que foram recém-clivadas ou cortadas, levando à formação de extremidades de fita simples complementares em ambos os lados do elemento genético móvel. Quando acontece isso aqui no DNA, a gente tem pequenas regiões de fita simples, presença de terminais 3' OH livre, e quando a gente tem a presença de terminais 3' OH livre, o que vai acontecer? DNA polimerase vai fazer a polimerização do DNA, fazer a complementação com base na fita molde, preenchendo essa fita simples. Posteriormente, a gente tem a atividade da DNA ligase, conectando a cadeia do DNA. Quando isso aconteceu, o que aconteceu com essa região-alvo? O que aconteceu com o sítio de inserção? Ele foi duplicado, então a gente vai ter o sítio de inserção nessa extremidade do elemento genético móvel e a duplicação desse sítio de inserção na outra extremidade do elemento genético móvel. Vocês conseguiram visualizar? Então, a atividade de endonuclease promovendo cortes coesivos não abruptos no sítio de inserção vai levar à formação de extremidades de fita simples, que são complementares entre si, mas a gente vai ter a inserção desse elemento genético móvel no meio dessas extremidades de fita simples. E depois, a polimerização do DNA vai fazer a duplicação do sítio-alvo. Então, todo evento de transposição, ele vai envolver a duplicação do sítio-alvo durante a transposição. Diferentes elementos genéticos móveis são encontrados em procariotos. Em células bacterianas são três tipos: sequência de inserção, elementos IS, transposões e fagos mu, que é um transposon mascarado de fago ou um fago mascarado de transposon. A gente vai ver também mais para frente. Então vamos por parte. Vamos falar dos mais simples deles. Os mais simples são as sequências de inserção. Sequência de inserção, os elementos IS, eles são designados pela letra IS, que acompanham um número itálico. Então aqui, IS1, IS2, IS40. Esse número não tem nada a ver com a característica da sequência de inserção. Ele é apenas um número numérico, um número que foi sendo dado conforme esses elementos foram sendo descritos. Então, o tamanho desses elementos de transposição é variável, varia de 750 a 5.700 pares de bases, de acordo com essa tabela aqui. Todos os sequências de inserção, eles possuem apenas genes relacionados à transposição e à regulação da transposição. Então, sequência de inserção possuem apenas genes relacionados à sua própria transposição e à sua própria regulação. E por que eles existem e por que eles foram descobertos? Primeiramente, eles existem provavelmente para fazer a regulação de caminhos metabólicos. E eles foram descobertos justamente porque quando eles fazem a transposição, eles vão inativar os genes onde eles se inserem. Então, só para ilustrar aqui, sequência de inserção era constituída pelos terminais com repetições invertidas e o gene que codifica a transposição e o gene que regula a transposição. Tamanho variável, o tamanho do terminal com repetições invertidas também é variável, e lembrando que os terminais com repetições invertidas vão ser aqueles que vão ser reconhecidos pela transposase, e que vai delimitar o início e o fim do elemento genético móvel, e o sítio-alvo duplicado, ou seja, o sítio-alvo que vai ser onde a transposase vai inserir esse elemento genético móvel, ele também possui um tamanho variado. Então, a gente pode observar aqui que cada tipo de elemento genético móvel, cada tipo de sequência de inserção, ele vai duplicar e vai reconhecer como sítio-alvo uma região nucleotídica com tamanho específico. O IS1 reconhece e adiciona e duplica um elemento genético móvel numa região de 9 pares de base. O IS2, uma região de 5 pares de base. O IS5, uma região de 4 pares de base. O IS10 e o IS50, numa região de 9 pares de base. Então, essas regiões ela não possuem qualquer especificidade, ela não precisa ter uma sequência nucleotídica específica, mas sempre a transposição por cada um tipo de elementos genéticos móveis vai levar à duplicação de uma quantidade específica de nucleotídeos, que vai ser aquela quantidade relacionada ao sítio-alvo duplicado pela transposase. Então, só para reconstituir toda a história, IS3 novamente como exemplo,
presença com terminais com repetições invertidas, delimitando o início e o final. O gene que codifica para o gene que regula a atividade da transposase e a transposase. E a transposase ela vai reconhecer as repetições invertidas em ambas as extremidades, delimitando o tamanho exato do elemento genético móvel. Então, como é que ocorre isso? A transposase ela reconhece o terminal com repetições invertidas e corta em ambas as extremidades desses terminais com repetições invertidas. Então, a transposase ela sempre reconhece o seu próprio terminal com repetição invertida e corta sempre nas extremidades dos seus terminais com repetições invertidas, ok? Então, o terminal com repetição invertida do IS3 possui 40 pares de base. O IS3, coincidentemente, ele reconhece como sítio-alvo uma região com 3 pares de base. Então, o sítio de inserção do IS3, ele possui 3 pares de base. A sequência nucleotídica dessas 3 pares de base é qualquer. Então, no sítio de inserção, no DNA-alvo, a transposase ela vai promover um corte coesivo não abrupto nessa região e vai inserir o elemento genético móvel no meio desse corte coesivo não abrupto. Quando ela inseriu esse DNA no meio do corte coesivo não abrupto, os fragmentos gerados de fita simples vão ser polimerizados pela DNA polimerase, que vai fazer a complementação do DNA, reconstituindo o DNA de fita dupla, e o que fez com que o sítio-alvo fosse duplicado, e agora a gente tem o DNA que agora possui o elemento genético móvel, com o sítio de inserção duplicado em ambas as extremidades. Então, nós temos, como o IS3 reconhece como sítio-alvo 3 pares de base, e a gente tem como fruto da transposição não só a inserção do elemento genético móvel, mas também a duplicação desses 3 pares de base representados pelo sítio de inserção. Então, novamente, papel dos elementos da sequência de inserção, o elemento CS. Ele basicamente modula e regula o fenótipo de uma célula a partir da mutação de caminhos metabólicos. Como ele foi descrito no operon da galactose, o que estava acontecendo nesse operon, então, foi a transposição de um elemento IS para dentro do operon. Como o elemento IS ele possui um tamanho grande, de mais de 1000 pares de base, ele levou à formação de uma mutação por inserção de um grande fragmento de DNA. Por isso, o pesquisador, quando estudou o operon da galactose, viu que ele tinha aumentado de tamanho. Aumentar de tamanho, fazendo com que essa mutação não fosse uma mutação simples, por mutação pontual, mas era uma mutação que envolvia a transposição de uma grande quantidade de fragmentos de DNA. Posteriormente, ele viu que esse operon possuía a capacidade de se regenerar, e quando ele se regenerava, ele voltava ao seu tamanho normal. Então, o que esse pesquisador estava vendo era um novo evento de transposição, onde o elemento IS se soltava do operon da galactose e se inseria em uma outra região, regenerando esse operon. Esse fenômeno de mutação que a gente está descrevendo aqui, ele é conhecido como mutação polar. Por que mutação polar? Para que esse operon funcione como um bloco, todos esses genes precisam ser transcritos e todas essas proteínas precisam ser traduzidas para que elas desempenhem sua função. Na mutação polar, que acontece a partir da inserção de um elemento genético móvel, por exemplo, como você tem a introdução de uma grande quantidade de informação genética, a RNA polimerase ela não vai mais ser capaz de fazer a transcrição de toda a informação genética do operon. Então, toda a molécula de RNA mensageiro que for produzida a partir da RNA polimerase vai ser incompleta para o operon. Então, vai fazer com que esse caminho metabólico seja inativado pela incapacidade da RNA polimerase, ou instabilidade da RNA polimerase, de fazer a transcrição de todo esse material genético, de todo esse operon, o que leva ao fenômeno conhecido como mutação polar. Então, na mutação polar, sempre envolve a inserção de um fragmento de DNA de um tamanho considerável no meio de operon, o que faz com que a RNA polimerase não seja mais capaz de fazer a transcrição de todos os genes desse operon, inviabilizando esse fenótipo. Agora a gente saiu de sequência de inserção e vamos tornar um pouco mais complexo. E vamos para transposon. A diferença de transposon para sequência de inserção
é que transposon, eles sempre possuem genes acessórios que não estão relacionados com a transposição. Ou seja, além da transposase e além do regulador da transposase, são encontrados outros genes marcadores, como gene de resistência a antibiótico, resistência a mercúrio, etc. Todo transposon é conhecido como pela letra TN, que acompanha o número itálico. Novamente, essa numeração foi dada de acordo com a descrição desses elementos genéticos móveis. Todos eles são maiores do que 2.000 pares de bases e todos eles possuem genes adicionais àqueles relacionados com a transposição. E existem dois tipos de transposon, transposon complexo e transposon composto. O transposon complexo possui estrutura muito parecida com a sequência de inserção. Ele possui terminais com repetições invertidas em ambas as extremidades, o gene que codifica a transposase, o gene que regula a transposição, mas só que, nesse caso, os transposões complexos possuem também genes marcadores, que não estão presentes em sequência de inserção. E o que são esses genes marcadores? São fenótipos adicionais que não estão relacionados à transposição. Por outro lado, o transposon composto ele é formado pela presença de dois elementos IS idênticos em uma região próxima de DNA, que faz com que da presença desses dois elementos IS possam acarrear os genes marcadores que estão no meio desses dois IS idênticos. Eu vou tentar explicar isso mais para frente, com mais detalhes para vocês. Mas vamos falar um pouco do mais simples, que são os transposões complexos. Então, o complexo ele possui estrutura bem parecida com as sequências IS, então terminais com repetições invertidas, gene que codifica para transposase, gene que regula a transposição e genes marcadores. Por exemplo, aqui no TN3, o gene que codifica para resistência à ampicilina. No 501, nós temos o gene que codifica para resistência a mercúrio. No TN21, gene que codifica para sulfurispirina, resistência a mercúrio também. Então, transposão composto, estrutura muito parecida com a dos sequências e elementos IS, só que possui também genes marcadores não relacionados com a transposição. O tamanho é variado, o tamanho do transposon é bem variado, e os fenótipos apresentados nos diferentes transposões, eles também podem ser variados, e a gente vê sempre a presença de vários genes que possuem importância biotecnológica ou para a saúde pública. Muitas vezes genes relacionados à resistência a antibióticos, resistência a contaminantes, como mercúrio, o que faz com que esses transposões e elementos genéticos móveis tenham destaque nas nossas pesquisas. Por outro lado, transposão composto. Aí fica um pouquinho mais complexo. Aí a gente vai precisar ter um pouquinho mais de atenção. Então, olha só, vamos voltar para a descrição do elemento IS. Elemento IS, presença de repetições invertidas, flanqueando o gene que codifica para transposase e o gene que regula para transposase. O que a transposase reconhece para fazer a movimentação do seu elemento genético móvel? Os terminais com repetições invertidas, certo? Toda transposase reconhece o seu próprio terminal com repetição invertida e vai utilizar isso como delimitador do tamanho do elemento genético móvel. Então, a transposase desse elemento genético móvel vai reconhecer o seu terminal com repetição invertida, vai promover corte nas extremidades, liberando esse elemento genético móvel do DNA doador e inserindo ele no DNA receptor. Aí vamos supor que teve a transposição desse elemento genético móvel para dentro do DNA receptor. Então, foi inserido esse elemento genético móvel para dentro do DNA receptor. Mas vamos supor que, do lado, numa região adjacente, onde esse elemento genético móvel foi inserido, estava presente um outro elemento genético móvel do mesmo tipo, ou seja, idêntico a esse primeiro que realizou a transposição. E o que levou à formação desse composto aqui, ó. Elemento IS, presença de um gene marcador, e o elemento IS do mesmo tipo desse, do outro lado desse gene marcador. Agora vamos voltar aqui. O que a transposase reconhece para fazer a transposição do elemento genético móvel? Os finais com repetições invertidas, certo? Então, aqui, quantos finais com repetições invertidas existem? 2. Então, a transposase vai reconhecer esse final com repetição invertida e esse final com repetição invertida e fazer a transposição desse elemento genético móvel, certo? Lembrando que a transposase sempre reconhece o final com repetição invertida do seu próprio elemento genético móvel.
Só que aqui possui duas sequências IS, dois elementos IS, do mesmo tipo. Então, as repetições invertidas desse aqui são idênticas a desse. Então, quantos finais com repetições invertidas nós possuímos aqui nessa estrutura? Agora, mais do que 2, são 4. E nesse caso aqui, a transposase codificada por esse elemento IS, ela pode reconhecer os finais com repetições invertidas do seu próprio elemento IS. E o que ela vai fazer a transposição? Do seu próprio elemento IS. Mas não existe a possibilidade dessa transposase reconhecer esse final com repetição invertida e o final com repetição invertida mais extremo? Existe. E se acontecer esse reconhecimento, o que vai ser transposto? Vai ser transposto todo esse bloco que vai incluir a presença desse genezinho A, que não codifica para transposição. Isso leva à formação de um transposon composto. Então, transposon composto ele é sempre formado pela presença em regiões próximas de dois elementos CS do mesmo tipo, que faz com que esses dois elementos IS do mesmo tipo possam ser transpostos, então possam ser realizada a transposição como um bloco, levando com eles os genes adicionais marcadores localizados entre ou flanqueados por esses dois elementos IS. Então vamos ver isso mais para frente. Tá? Então a maioria das vezes um transposon composto eles não são completamente autônomos. Isso quer dizer com que a maioria das vezes um desses elementos IS que estão localizados em uma das extremidades, eles possuem a sua transposase defectiva. Somente um dos dois podem codificar a transposase ativa. Então, existe uma dependência para a transposição dos dois, da transposase de um ou do outro. Eles podem estar em diferentes orientações. Então, por exemplo, aqui o TN5, a presença de um IS50 e flanqueando 2 IS50, então 2 IS do mesmo tipo, flanqueando o gene que codifica a resistência à canamicina, a streptomicina. Aqui no TN9, 2 IS do tipo 1, 2 IS1, flanqueando o gene que codifica para a canamicina, a resistência à canamicina. E aqui o IS10, gene que codifica para a resistência à tetaciclina. Então, sempre transposão composto formado pela presença de dois IS do mesmo tipo, flanqueando genes adicionais. Isso tudo pode ser transposto como um bloco e vai carregar não só os elementos IS, mas também os genes que codificam para a resistência a esses fenótipos adicionais. Só que isso complica um pouco a aula. Porque quando a gente tem a presença desses dois elementos IS em regiões próximas, a gente pode ter mais de uma possibilidade de fazer essa transposição. Então, para que a gente entenda essas possibilidades, a gente vai trabalhar com essa molécula de DNA aqui, que é um plasmídio. Ele possui sua origem de replicação, um gene que codifica a resistência à ampicilina e um transposon composto, formado pela presença de dois IS do tipo 10 em regiões próximas, flanqueando o gene que codifica a resistência à ampicilina, a tetaciclina. Então, novamente, esse plasmídio, que codifica a origem de replicação e é o gene que codifica a resistência à ampicilina, possui um elemento genético móvel composto, um transposon composto, formado pela presença de dois IS10, flanqueando o gene que codifica para a resistência à tetaciclina. Quantos terminais com repetições invertidas nós possuímos aqui? 4. Tá? Então, quais são as combinações que podem ser reconhecidas? A gente tem 3 possibilidades de transposição nesses eventos. Primeiramente, vamos trabalhar somente como se somente esse S10 codificasse para uma transposase ativa. Então, a transposase desse S10 ela pode reconhecer os seus próprios terminais com repetições invertidas, certo? O que vai ser transposto nesse caso? Somente esse S10. A transposase desse IS10 pode reconhecer as repetições invertidas do outro IS10. O que vai ser transposto? Somente esse IS10, certo? Até aí ficou fácil, está simples. Mas existem outras possibilidades. Para que esses IS10 atuem como transposão composto, é necessário que os terminais com repetições invertidas que sejam reconhecidos pela transposase não sejam somente do seu próprio elemento de transposição, mas sejam dos dois, de ambos. E isso tem 2 possibilidades de acontecer. Pode acontecer o reconhecimento das terminais com repetições invertidas mais externos, representados pela letrinha A,
e pode acontecer os reconhecimentos dos terminais com repetições invertidas mais internos, representado pela letrinha B. Eu falei que são os terminais com repetições invertidas que vão delimitar o tamanho do elemento genético móvel, certo? Então, se os terminais com repetições invertidas mais externos que forem reconhecidos, aqui ilustrados pela letrinha A, qual vai ser o tamanho do elemento genético móvel? Vai ser o delimitado pelos terminais com repetições invertidas, então, mais externos. Então, o elemento genético móvel vai começar aqui nessa região, vai passar pela sequência do IS10, vai vir para o gene que codifica a resistência à tetaciclina e vai terminar aqui posterior novamente ao IS10, ok? Então, toda vez que a gente tem o reconhecimento dos finais com repetições invertidas mais externos, mais distantes, né, outside ends, a gente vai ter a transposição, nesse caso aqui, do gene que codifica a resistência à tetaciclina, além dos dois IS10. Mas vamos supor que a gente tenha a transposição a partir do reconhecimento dos terminais com repetições invertidas mais internos. Os terminais com repetições invertidas mais internos são esses aqui, caracterizados pela letra B. Se a transposase reconhecer esses finais com repetições invertidas mais internos, a transposição vai ocorrer de maneira completamente diferente. Qual vai ser o delimitador do tamanho do transposão? O final com repetição invertida. Então, ele vai começar a transposição nessa extremidade e vai seguir o seu curso até encontrar a sua outra repetição, sua outra terminal com repetição invertida. Então, ele vai seguir esse caminho aqui, ó, IS10, aí vai passar pela origem de replicação plasmidial, gene que codifica a resistência à ampicilina, novamente IS10, e vai terminar a transposição aqui. O que vai acontecer com o gene de resistência à tetaciclina? Ele vai ser perdido, porque ele não vai estar presente mais dentro de um replicon. E então vai ser formado um novo plasmídio, que agora possui somente os dois IS10, e o gene que codifica a ampicilina e o gene que codifica para a origem de replicação. E o gene que codifica para a tetaciclina, ele foi perdido. Então, olha só, quando acontece a transposição pelos finais internos mais distantes, caracterizados pela B, vai ter a criação de um novo transposon, e nesse transposon vai ter a presença do gene que codifica para a ampicilina e a região de origem de replicação, nesse caso hipotético, e perda do gene que codifica para a resistência tetaciclina. Então, toda vez que as transposições ocorram pelos terminais com repetições invertidas mais internos, a gente vai ter a perda de informação genética, das regiões que foram localizadas próximas, mas a gente também pode ter a inversão de informação genética, caso a transferência desses elementos genéticos móveis estejam ocorrendo numa mesma molécula de DNA e em regiões próximas. Só voltar aqui porque ficou complicado. Então, vamos supor, toda vez que os terminais com repetições internos mais distantes forem reconhecidos, a gente vai ter perda de informação genética, ok? Então, aqui sempre vai ter a perda do gene que codifica a tetaciclina, quando os terminais com repetições invertidas mais internos forem reconhecidos, porque a orientação da transposição vai ocorrer na direção oposta ao gene que codifica a resistência à tetaciclina. Então, como isso aqui essa transposição vai deixar esse gene de fora e ele não está localizado dentro de um replicon, ele vai ser perdido. Mas aqui é um outro evento. Aqui é um evento de transposição pelos finais de repetições invertidas mais internos, sendo que a transposição está sendo realizada para uma mesma molécula numa região próxima de DNA. Então, olha só, uma mesma molécula de DNA, aqui está o elemento genético móvel e, teoricamente, a transposase reconheceu essa região e ia transpor esse elemento genético móvel para essa região. Então, aqui ela vai promover cortes coesivos nas extremidades mais internas do elemento genético móvel e ia transpor esse elemento genético móvel para essa região aqui. Então, o que pode ocorrer o que vai ocorrer em todo o caso, a perda do gene que codifica para resistência à tetaciclina, e poderiam ocorrer aqui dois eventos. Quando esse material genético está clivado tanto no gene
tanto no DNA doador quanto no DNA receptor, poderia ocorrer a recircularização de ambas as extremidades e a perda desse material genético também, ou, como isso aqui representa uma repetição invertida, poderia ocorrer a inversão desse caminho metabólico, alterando a ordem desses genes. Então, nesse caso aqui, se teria uma conexão dessa região 2 aqui com essa região 1 aqui, e a conexão dessa região 1 aqui com essa região 2 aqui, fazendo com que ocorresse uma inversão desse caminho metabólico. Então, não seria mais A, B, C, D, teria A, D, C, B, I. Não, A, D, C, B, E. Então, alterou o caminho metabólico, tá bom? Então, existem várias possibilidades que podem ocorrer quando os finais com repetições mais internas forem reconhecidos. Então, esses são os transposão complexos. A gente falou do sequências de elementos GS, falamos do transposão composto, do transposão complexo e os fago-mu. Fago-mu é um tipo de fago lisogênico que ele funciona como um fago mascarado de transposão. Por quê? Esse fago, ele duplica o seu material genético a partir de um processo de transposição. E ele nunca existe autonomamente na célula, ele sempre está integrado a um replicon. Então, esse fago-mu ele pode ter mais de 100 cópias do seu material genético no genoma de uma célula, e a maneira com que esse DNA do fago-mu é duplicado é por um processo de duplicação que a gente vai chamar de duplicação, transposição duplicativa. E a gente vai ver isso agora. Então, os mecanismos de transposição. Existem dois tipos de mecanismos de transposição. Pode ser mecanismo de transposição conservativa, do tipo corta e cola, e pode ser mecanismo de transposição duplicativa. Já volto a falar.